Se você é engenheiro, obviamente você deve ter em mente que modelar um dispositivo é algo extremamente importante. Afinal de contas, é o modelo que permite a gente fazer a previsão do comportamento desse equipamento que está sendo modelado, desse equipamento ou sistema que está sendo modelado. É sobre isso que trata a aula de hoje, o modelo de circuito da máquina de indução. A gente dá ênfase no começo do curso de máquina de indução à operação motor e da máquina mais comum utilizada, que é o motor do tipo gaiola de esquilo. Então, acompanhe comigo que hoje eu vou lhe mostrar o modelo de circuito da máquina de indução. Essa aula não termina aqui. Hoje a gente consegue obter o modelo, mas o uso do modelo ainda vai ser praticado nas aulas futuras. Então, vamos para a aula. É essa aula bonitona que a gente vai poder fazer o download, ou melhor, vocês vão poder fazer o download após ela terminar. No final das contas, na descrição do vídeo tem o link para a descrição dessa aula organizada já em páginas. Então, teremos lá 6 páginas que você pode fazer o download e imprimir. Lembrando que nesses quadrados, na aula que você terá acesso, eu colocarei os QR Codes para outras aulas, que são ou pré-requisitos ou avanços de forma geral. Mas vamos para a aula de agora. A aula de agora, a gente vai tratar a respeito do modelo da máquina de indução trifásica, ou especificamente na operação motor do motor de indução trifásico. Eu vou chamar de MIT, motor de indução trifásico. Se eu me referir a o MIT, eu estou falando do motor de indução trifásica. Se eu falar de MIT, significa dizer que eu estou falando da máquina de indução trifásica. Mas vamos lá, vamos seguir aqui que a gente vai entendendo dentro do contexto. Uma coisa que é necessário salientar é que nós estamos tratando sempre de um estator que tem um rolamento trifásico e eu sempre represento as 3 bobinas soltas, elas estão separadas porque se eu fizer a conexão entre elas nos desenhos que eu tinha antes, a coisa ficaria extremamente confusa, mas na prática a gente sabe que as 3 bobinas elas são associadas de tal forma que elas sejam ligadas ou em delta ou em Y. A gente tem que ter em mente que as tensões nas bobinas devem ser sempre as mesmas, seja a ligação em delta ou em Y. Pensando aqui nos valores nominais, que a máquina foi projetada para funcionar. Você vai ter uma certa tensão que o fabricante vai dizer, ligue nessa tensão, que essa é a tensão nominal. Acima disso não pode, porque causa prejuízo à máquina. E a máquina é feita para operar com uma certa carga. E se eu tenho uma certa carga nominal, feita para operar uma certa carga não, ela é feita para operar com uma carga mecânica acoplada ao eixo, no qual ela tem máximo rendimento e máxima eficiência. Esse valor de carga é o chamado valor nominal. E no final das contas vai circular na bobina uma corrente nominal, que é a corrente no qual a máquina suporta com máxima eficiência, máximo fator de potência e não causa nenhum prejuízo à vida útil dessa máquina. Então, a gente tem que ter em mente, a tensão na bobina tem que ser sempre a mesma, seja a ligação em delta, seja a ligação em Y. Nesse caso, essa comparação aqui que a gente está fazendo, a gente tem que ter em mente, portanto, que quando você faz a ligação em delta, por exemplo, com 220 volts, porque o fabricante falou que era 220 volts, o valor nominal, significa dizer que em Y, a tensão de linha que você deve ligar deve ser 220 vezes a raiz de 3, nesse caso 380, porque no final das contas, se você liga em linha com 380 no Y, você tem na bobina o mesmo 220 volts que tinha antes. Então, bota em mente, a ligação Y aqui à direita e delta à esquerda, que são sempre possíveis ou quase sempre possíveis nas máquinas, as máquinas de forma geral, as comerciais, elas vêm com 6 terminais disponíveis. Os 6 terminais disponíveis são 2 de cada uma das bobinas de fase e você escolhe conectar em delta ou em Y. O que importa é você ter em mente, se você tem um valor em delta, o valor em Y é raiz de 3 vezes maior. Se você tem um valor em Y, o valor em delta é raiz de 3 vezes menor. Isso está aqui explicado também nesse texto aqui embaixo. Seguindo isso, a gente tem que ter em mente uma outra coisa. O modelo que a gente vai obter é sempre do equivalente em Y dessa máquina. Ou seja, se ela está ligada em delta, o que a gente faz é fazer a transformação no modelo, não é essa transformação aqui que é física, essa transformação que eu estou colocando aqui do raiz de 3 na tensão é física, é você pegar a conexão da máquina que está em delta e fazer o equivalente para Y e aí sim usar o modelo
monofásico do equivalente Y. Se você viu o curso de transformador, ficou mais fácil. Por isso mesmo que já apareceu aqui um transformador para te ajudar a entender a máquina de indução trifásica e o modelo dele. Note o seguinte, aqui tem um caso particular, que é o primeiro caso que eu vou tratar, que é o caso no qual o rotor está bloqueado. O que é rotor bloqueado? A velocidade do rotor é igual a zero. Aqui eu tenho o estator, eu tenho aqui as 3 bobinas. Note, aqui elas estão soltas, mas lembrando que as fases A, B e C serão ligadas ou em Y, opa, está aqui Y à direita, ou em delta aqui à esquerda. Represento solta para simplificar o meu desenho. O rotor bloqueado, alguma peça está impedindo o movimento do rotor, isso se faz em laboratório, por exemplo, isso é comum, não é nenhum tipo de artefato aqui do outro mundo, da academia, eu falo laboratório de empresa mesmo. E aqui eu tenho um transformador trifásico que tem as 3 bobinas, e aqui 3 bobinas do primário e 3 bobinas do secundário. Note as cores aqui, eu coloquei em vermelho as bobinas do estator no motor de indução e em cinza o enrolamento do rotor. É isso mesmo, apesar de ser gaiola com barra e anéis de curto-circuito, que são todos condutores maciços, a gente chama a gaiola de esquilo de enrolamento também. Então você tem em vermelho o enrolamento do estator e em cinza o enrolamento do rotor. Aqui você tem em vermelho o enrolamento do primário e em cinza o enrolamento do secundário. O rotor é curto-circuitado. Eu curto-circuitei aqui também o secundário desse transformador. Note que esses dispositivos eles funcionam de forma muito semelhante. Afinal de contas, eu tenho um primário, que nesse caso é o estator, e um secundário, que nesse caso é um rotor curto-circuitado, com enrolamento curto-circuitado. Então, o modelo desse dispositivo estático, que é o transformador, é idêntico a esse dispositivo, que também está estático por força do bloqueio do rotor, que nesse caso é o motor de indução. Então, os modelos desses dois dispositivos são idênticos. Afinal de contas, eu tenho a alimentação do estator e indução de tensão no rotor com a mesma frequência do estator. Você viu o transformador? Você se lembra quando a gente viu o transformador que a gente colocava 2 barras para indicar o acoplamento forte? Uma barra indicava o acoplamento fraco, o acoplamento mediano, e quando a gente não colocava nenhuma barra, se indicava que o acoplamento era muito fraco. Por exemplo, o acoplamento somente feito com ar. Nesse caso, eu indiquei apenas uma barra por um motivo. Note que o acoplamento entre os enrolamentos do estator e do rotor, ele tem no meio do caminho um entreferro. E esse entreferro aqui faz com que o acoplamento enfraqueça um pouco. Afinal de contas, a condição ideal para você ter o máximo de confinamento da linha de força do campo magnético nos núcleos é que você tenha que você não tenha nenhum entreferro. Assim você tem o mínimo de relutância possível. E aqui há um valor de relutância razoável. Note que nesse caso, as linhas de força não ficarão todas aqui confinadas no núcleo. Como existe um entreferro e há um espaço de ar fora, parte das linhas de força vão fazer esse caminho aqui, vão circular pelo universo e não obrigatoriamente alcançarão o rotor. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui nesse caso é que os modelos são idênticos apenas com o acoplamento que ficou enfraquecido pela existência do entreferro. O que esse modelo representa? A resistência RS. O S a gente usa para estator, stator. Aqui tem a corrente do estator, que circula, obviamente, pelo enrolamento do estator. O RS representa a resistência do enrolamento do estator. O XLS representa o fluxo de dispersão. Lembre-se, o fluxo de dispersão é aquele que circula, melhor dizendo, aquele fluxo que circula pela bobina, mas não alcança a outra bobina. Ela circula pela bobina do estator, mas não alcança a bobina do rotor, que o nosso desejo é exatamente esse. O nosso desejo é esse fluxo aqui, que alcance a outra bobina para ter tensão induzida. Mas quando ele fica somente restrito ao enrolamento do estator, ele é chamado de fluxo de dispersão. E isso é representado pelo XLS. O L aqui é de leakage. Leakage em inglês, no caso, é dispersão, vazamento. A gente traduz na engenharia elétrica como dispersão. O S, mais uma vez, de stator, de estator. O RC é a resistência que representa as perdas nos núcleos. No final das contas, quando a gente faz o teste para obter esses parâmetros, a gente os obtém referidos ao estator. Para você entender a palavra referido, você tem que ter entendido, obviamente, o que é
a flexão de valores de impedância, no caso, que você viu no curso de transformadores, né? Então, RC representa as perdas por esterese e por corrente parasita nos núcleos desse motor. XM representa o valor de magnetização, isso mesmo. Já que existe uma parcela do fluxo que consegue alcançar o rotor, exatamente esse fluxo que consegue atravessar o entreferro e chegar no rotor é representado por essa reatância de magnetização. Aqui a gente tem a separação entre os dois circuitos. Note, aqui a separação é elétrica, mas magneticamente não existe separação. O circuito é único. Aqui existe a separação que é elétrica e magneticamente no meio do caminho a gente coloca um entreferro, uma região que não favorece a passagem de fluxo magnético, mas que, obviamente, o entreferro é construído para ter o menor valor possível, a menor distância possível aqui do entreferro e, portanto, isso não atrapalha. O entreferro é necessário, não existe escapatória. Afinal de contas, tem uma peça móvel dentro de uma outra estática, então tem que ter um espaço entre elas. Volto aqui ao nosso modelo, aqui eu tenho a resistência do rotor, que representa as perdas no enrolamento do rotor, enrolamento em gaiola, e aqui eu tenho a indutância ou reatância de dispersão do rotor. Mais uma vez, como a gente vai ter corrente circulando no rotor, tem uma parte do fluxo que não alcança o estator. Nosso desejo é que todas as linhas de força do campo magnético atravessassem as duas bobinas para que a gente tivesse o máximo de fluxo mútuo, mas não é assim que funciona na realidade. Entendido isso aí, a gente tem que ter em mente também as duas tensões, ES e ER. Essas são as tensões que não existem como serem medidas na prática, nessa máquina que a gente está vendo aqui, mas que são tensões que se referem ao modelo idealizado que faz a transformação. Afinal de contas, a quantidade de espiras do primário e a quantidade de barras do secundário vão permitir que a gente faça uma relação de transformação entre estator e rotor. Chamei de primário e secundário, mas no final das contas a gente pode chamar de enrolamento de estator e enrolamento de rotor seria a forma, inclusive, mais adequada. Vamos lá. Aqui eu tenho a descrição desses valores, isso aqui foi feito. Aqui eu vou dar dicas a vocês de duas aulas. Uma é do modelo do motor de indução monofásico, que é mais fácil de entender, e o modelo do motor do transformador trifásico. Se eu chamei de motor, eu errei, viu? Modelo do transformador monofásico e modelo do transformador trifásico. Por que eu coloco as duas? Porque o modelo do motor do transformador monofásico é mais fácil de entender. E do trifásico a gente tem que ter em mente o seguinte, o modelo do transformador trifásico vai ser o equivalente de uma fase, no caso Y, como eu falei antes. E isso vale para qualquer dispositivo que você represente nos sistemas elétricos de potência. Eu quero que você bote isso em mente. Qualquer dispositivo que você viu representado num diagrama unifilar de sistemas elétricos de potência é o equivalente monofásico, melhor dizendo, do equipamento. E não importa se ele está ligado em Y ou em delta. O equivalente em Y é que é utilizado para você pegar uma fase e fazer a representação no diagrama do sistema elétrico de potência. Note que o transformador trifásico com secundário curto-circuitado tem um comportamento idêntico ao do motor de indução com rotor em gaiola bloqueado. Você tem um primário, que nesse caso é o estator, o enrolamento do estator, e o secundário, que nesse caso é o enrolamento do rotor. Só que o rotor é completamente curto-circuitado, afinal de contas a gente está tratando do rotor em gaiola. Então a gente tem comportamentos idênticos. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quando o rotor começar a girar, a gente tem um comportamento ainda similar ao do transformador. A única diferença é o secundário agora é girante e continua curto-circuitado. É isso que você tem que ter em mente. Se o secundário agora é girante e continua curto-circuitado, o modelo se assemelha. Porém, deve entrar na jogada uma outra coisa, o fato de que a frequência no rotor já é diferente da frequência do estator. É isso que vamos tratar aqui agora. A gente tem que ter em mente o seguinte, aqui eu tratei do caso rotor bloqueado. Velocidade é igual a zero, a frequência do estator vai ser a mesma frequência do rotor. Quando me refiro à frequência, me refiro à frequência do circuito do estator, vai ter a mesma frequência do circuito do rotor. Quando o rotor começar a girar, a gente sabe que a frequência induzida vai ser bem pequena e vai ser igual a FR, que é a frequência do rotor, escorregamento vezes a frequência do estator. Isso foi apresentado na aula 3. Mas
dá para você entender perfeitamente que, no fim das contas, a frequência induzida aqui vai depender da velocidade relativa entre o campo girante, que é sempre a mesma, 120 Fs sobre P, e a velocidade do rotor, que nesse caso já está elevada nas operações normais. Então, a frequência do circuito do rotor é uma frequência baixa. Joia, já tenho aqui em mente que a frequência do rotor é uma frequência que é proporcional à frequência do estator, mas depende do escorregamento, que é um número tipicamente bem pequeno. Lembrando que o escorregamento das máquinas são valores de 2%, 3%, 4%, 5%, nas condições nominais ou próximas a elas. Aqui eu tenho a tensão que é induzida quando a máquina estiver rodando, quando o rotor estiver rodando. Esse hot aqui é de rotação, ou seja, essa tensão induzida também depende da frequência. Quanto maior for a frequência, maior a tensão. Quanto menor for a frequência, menor a tensão. Lembre-se, a tensão induzida depende da taxa de variação do fluxo. Se o fluxo está variando agora menos porque o rotor está girando na velocidade próxima da velocidade síncrona, então a tensão induzida também vai ser mais baixa e vai ser proporcional ao escorregamento também. Eu vou colocar depois para você uma dica de uma aula, porque no fim das contas, na aula de circuitos magnéticos, a gente tratou do fato de que a tensão induzida é proporcional à frequência. Lá a gente tratou com o campo magnético parado e o rotor girando, mas tanto faz, o que importa é o movimento relativo entre o campo magnético e o rotor, estando um deles parado ou não. Aqui eu passo a ter o novo modelo de circuito, que você viu que é praticamente o mesmo de antes. Opa, aqui não, é esse aqui, desculpa. É esse aqui, que é praticamente o mesmo de antes. O que é que se alterou? É o fato de que na tensão induzida apareceu um S, afinal de contas, só daqui um destaque, apareceu esse S, porque isso aqui é a tensão induzida e é proporcional à frequência do rotor. Por isso que apareceu, e a frequência do rotor caiu proporcional ao escorregamento. Outra coisa que apareceu foi o escorregamento em frente à reatância, porque a reatância é ômega do rotor vezes a indutância do rotor. Então, no final das contas, como a frequência angular do rotor depende também do escorregamento, vai ser S ômega S, então a reatância vai ser proporcional também ao escorregamento. Entendido isso, você tem, o que não se altera aqui é a resistência do rotor. A gente vai considerar que a frequência no qual o rotor é alimentado não influencia na sua resistência, ou seja, a gente está desprezando o efeito pelicular, que se você estudou materiais elétricos sabe o que é, mas vou seguir aqui adiante para não falar de muita coisa e a aula ficar mais extensa do que deve. Indiquei aqui também o rotor girando. A partir de agora eu tenho esses termos adicionais, dependendo agora do escorregamento, porque o rotor está girando. Esse circuito não é o mais conveniente, a gente sempre prefere fazer esse circuito único, sem acoplamento magnético. O que é que a gente faz? Reflexão de impedância. Nesse caso, a reflexão de impedância não é possível pura e simplesmente utilizando a relação de transformação entre essas duas partes, por um motivo específico. Porque as duas frequências são diferentes. Um circuito está na frequência Fs e o outro está na frequência Fr. O que é que eu quero? Colocar esses dois circuitos com parâmetros que estejam mais ou menos, ou que estejam na mesma frequência. Como eu faço isso? Olha só, a corrente do rotor é igual a SR sobre a impedância. Essa corrente do rotor é igual a essa tensão dividido por essa impedância. Pego em cima e embaixo e divido pelo escorregamento. Então eu passo a ter aqui R e passo a ter aqui RR sobre S. E o S que eu tinha, ou que eu tenho, melhor dizendo, multiplicando a reatância, esse aqui, eles somem. Eu redesenho o circuito com a mesma corrente, obviamente, só que agora com essa tensão e essa impedância. E o circuito, obviamente, não se altera. Afinal de contas, se você fizer os cálculos de potência, vai dar a mesma coisa. Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Ou seja, o circuito, na verdade, foi alterado, mas os valores de corrente não serão alterados e os de potência também não. Note, esse circuito, ao dividir por S, aí sim eu obtenho esse aqui. Dividir SR
por S, então S caiu fora, e o S que tinha aqui também caiu fora, apareceu uma RR sobre S. Note a representação da resistência, como agora modificou um pouco, eu coloquei aqui uma seta para indicar que esse valor é variável. É a indicação que a gente faz para rheostato, né? Uma resistência que varia. No caso não é um rheostato, porque isso aqui não é um dispositivo tipo rheostato. Aqui é só para indicar uma resistência variável. E por que isso? Porque o escorregamento que a máquina opera vai variar durante a operação. Uma máquina com carga elevada vai ter um escorregamento mais alto, a mesma máquina, quando a carga ficar leve, vai ter um escorregamento mais baixo e, portanto, essa resistência aqui vai ser uma resistência variável. Por isso, a indicação dessa seta. Não fiz ainda a reflexão de impedância, mas agora eu posso fazer. E ao fazer a reflexão de impedância, o que a gente faz? A gente representa os termos do secundário com linha. Então, eu fiz aqui, ó, XLR virou XLR linha. IR virou IR linha. RR sobre S virou RR linha sobre S. Pronto, fiz a reflexão. Você pode estar se perguntando, sim, mas e o valor da relação de transformação, o A aqui, vai ser irrelevante, sabe por quê? Porque quando você fizer os testes para encontrar os parâmetros, você já vai obtê-los todos referidos ao estator. Então, eu precisava ter no modelo todos referidos ao estator, porque no final das contas, quando eu fizer os testes físicos, práticos, para obter os parâmetros, eu só usarei o enrolamento do estator para fazer a obtenção dos dados. Inclusive porque é impossível numa máquina com rotor, está aqui em cima a figura, com o rotor em gaiola, você conseguir fazer medição de tensão e de corrente, porque o rotor já é intrinsecamente curto-circuitado. Joia! Chegamos então no nosso modelo da nossa máquina, mas existe como a gente fazer uma evolução um pouco maior nesse modelo. Note que esse RR' sobre S pode ser separado em dois termos. RR' mais RR 1 menos S sobre S. Se você fizer essa soma, vai obter esse valor. Por que motivo eu fiz isso? Para poder fazer a separação, ele explica o porquê. Note, eu tenho aqui RR e aqui um outro R que depende do escorregamento. Está aqui representado. Por que motivo foi feita essa separação? Porque agora que eu separei somente o RR, eu passo a ter o valor que representa exclusivamente as perdas no rotor referidas ao estator. Note aqui, essa resistência representa as perdas no enrolamento do rotor, já referida agora ao estator. E essa outra resistência, você percebe aqui, para você que lembra de transformadores novamente, que é uma resistência que representa a carga. E nesse caso, o que é a carga? É uma carga mecânica. Isso mesmo, essa resistência representa a transformação de potência elétrica em potência mecânica. Coisa importante que você deve guardar para a sua vida. Resistência não representa simplesmente ou exclusivamente o efeito Joule. Resistência é um dispositivo, um elemento, melhor dizendo, de circuito, que representa a transformação de potência. O que você estudou a sua vida inteira foi resistência representando a transformação de potência elétrica para a transformação de potência térmica, através do efeito Joule. Mas nesse caso, você está vendo aqui a resistência fazer a transformação de potência elétrica em potência mecânica. Outra coisa importante, você se lembra que você ouviu sua vida inteira que não existe resistência negativa, não é isso? Você vai ver que essa resistência aqui, completa, não o RR, porque no fim das contas para um cabo não existe como cabo, ou pelo menos não se tem dentro do dia a dia. Talvez o físico, numa condição bem particular, encontre um efeito diferente. Eu estou falando aqui dos nossos equipamentos convencionais, macroscópicos, vamos dizer assim, não das coisas microscópicas que os físicos estudam. Não existe uma resistência negativa, não existe como você passar uma corrente num condutor e o condutor, em vez de dissipar a potência, ele absorver potência do ambiente. Mas nesse caso aqui, você vai ver que essa resistência, essa completa, incluindo os S, vai ficar negativa, que vai ser no caso da operação gerador. Isso você vai entender no futuro. Aqui a gente tem a equação que permite a gente fazer o cálculo da potência dissipada no rotor, multiplicando por 3, afinal de contas, a gente tem que ter em mente que esse circuito é uma fase de um dispositivo que é trifásico, enquanto que a multiplicação de 3 vezes essa resistência
vezes a corrente do rotor ao quadrado me dá a potência eletromagnética, ou seja, a potência elétrica que foi convertida em potência mecânica por esse motor. Eu quero deixar bem claro que no final das contas essa potência eletromagnética ainda não é a potência disponível para carga, afinal de contas a gente vai ter que tirar ainda as perdas rotacionais, coisa que inclusive eu vou discutir na aula que vem. Gostou dessa aula? Certamente é uma das mais importantes que você teve em sua vida, porque no final das contas, entender o modelo do motor de indução é extremamente importante para você conseguir fazer a previsão do comportamento desse dispositivo. Se você trabalha com sistemas elétricos de potência, é tipicamente o modelo do motor de indução que você coloca como um dos elementos principais para fazer os estudos de curto-circuito, de estabilidade de sistema elétrico, entre outras coisas mais. Afinal de contas, algumas indústrias têm motores de indução muito potentes e que têm de ser representados num diagrama do sistema elétrico para que você consiga estudá-lo de forma adequada e precisa. Aguardo você então na próxima aula, continuaremos tratando a respeito da modelagem do motor de indução. Até breve!